nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, e este crucificado, que foi em grande temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar e ler o capítulo 2, versículo 2, tá bom? Vamos orar aqui do nosso lado aí. Amém. Amém. Vou obedecer tudo. Graças a Deus, chegamos na mensagem 6 desse novo volume do Alimento Diário. E nas últimas mensagens nós entramos de fato no livro de Coríntios. Nós sabemos que o livro de Coríntios é o objeto do nosso estudo nesses próximos 6 meses. E nas 3 primeiras mensagens, até mesmo na 4ª, nós vimos o final do livro de Romanos, e a partir da 5ª, no final da 4ª e a 5ª mensagem, nós entramos propriamente dito no livro de Coríntios. Louvado seja o Senhor. Amém. E esse arranjo do Espírito, irmãos, foi um arranjo maravilhoso, porque antes de ver Coríntios, nós vimos Romanos, e Romanos capítulo 12 em diante mostra a vida prática da igreja. E quando olhamos para a vida prática da igreja, nós encontramos então muitas dificuldades, porque ali estão as diferenças. A primeira menção da palavra igreja na Bíblia foi em Mateus 16, e foi uma visão gloriosa, né? Nós sabemos essa porção. O Senhor revela a igreja para os discípulos e revela o que estava no coração dele, que era edificar essa igreja. Então, em Mateus 16, nós temos uma visão maravilhosa do que é a igreja. Mas em Mateus 17, quando fala da igreja prática, mostra então já a dificuldade entre irmãos, não é? Ele fala: se o irmão pecar contra ti, vai Aquilo, você e ele só. Se ele não te ouvir, chamai outros irmãos. Se não ouvir, chamai a igreja, não é? E se ele não ouvir a igreja, considerar então publicando-lhe pecador. Então veja, uma coisa é a visão da igreja, ela é uma visão maravilhosa. A outra coisa é a vida prática da igreja. Sempre vai haver dificuldades. Então, Romanos, nós temos uma visão da igreja, do capítulo 3 ao 8, o Senhor trabalhando nesse homem, salvando esse homem. E do capítulo 12 ao 16, nós temos então a vida prática da igreja,
aí Coríntios nós temos então, propriamente dito, mostrando essas dificuldades no viver prático da igreja. E esse livro de Coríntios, irmão, nós sabemos que ele apresenta pelo menos 11 problemas da igreja. É um livro que expõe as dificuldades da igreja. Mas nos enganamos se achamos que é um livro que aponta as dificuldades, tão somente, mas é um livro também que aponta Cristo. Em poucos livros na Bíblia nós vemos Cristo mostrado de vários ângulos diferentes. No livro de Coríntios nós temos pelo menos 17 aspectos de Cristo. Então veja, por um lado nós temos problemas? Temos. Mas por outro nós temos Cristo mostrado de uma maneira que não vemos em outro livro. Ou seja, tem problema? Tem. Mas aquele que vence os problemas também está aí. Não é? Temos dificuldade na igreja? Temos. Mas aqueles que vencem as dificuldades também está aqui. Louvado seja o Senhor. Não é? Bom, e nós vimos a questão da palavra, foi falado essa semana, né? Achei muito rico. Só vou comentar aqui a palavra diretiva e a palavra informativa, não é? A palavra diretiva é a palavra profética, aquela que dá direção para o povo de Deus. E sabemos que aí ele usou a experiência de Moisés como aquele que tinha essa palavra de direção. E a palavra informativa é aquela que dilui ou dirige ou acaba com os problemas pontuais na igreja. Então a palavra diretiva é aquela que os apóstolos ministram para nós. Não é? Da direção para a igreja, da direção para cada um de nós. E nós precisamos pegar essa palavra e de maneira pontual aplicar as dificuldades da igreja. Isso é Cristo combatendo as dificuldades. Então, tem dificuldade? Tem. Mas elas ficam mais expostas quando Cristo não está presente. Louvado seja o Senhor. E essa semana nós entramos no capítulo 2, no capítulo 1, onde fala da mensagem da cruz. Amanhã nós vamos falar mais, provavelmente, da cruz. Esse irmão sabe, mas tem 3 experiências de cruz na Bíblia. E amanhã nós vamos trabalhar essas 3 experiências de cruz, não é? Temos a cruz de Simão, temos a cruz dos ladrões e a cruz de Cristo. São 3 experiências diferentes, mas nós vamos abordar amanhã. Por quê? Porque essa semana, essa mensagem da cruz, ele abordou várias dificuldades da igreja e que são princípios muito importantes para nós vivermos uma vida da igreja vencedora. Amém? Então nós vamos abordar esses princípios hoje. O primeiro dele é o chamamento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, nós temos um versículo muito rico. Ele fala assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Veja, irmãos, Paulo começa esse livro dizendo o seguinte, que ele foi chamado pela vontade de Deus. Então perceba que o chamamento de Deus tem como fundamento a sua vontade. O chamamento de Deus não é algo simplesmente, irmãos, para satisfazer uma necessidade nossa, mas é por trás desse chamamento Deus tem uma vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus é edificar a sua igreja, a vontade de Deus é estabelecer o seu reino nessa terra para ele voltar, não é? Então, ele tem essa vontade e para realizar essa vontade, ele chamou cada um de nós. O nosso chamamento, irmãos, está ligado ao desejo de Deus em realizar algo nessa terra. E perceba que ele fala, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Então, essa questão do chamamento eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos dar uma olhada em Lucas, capítulo 6. Vamos ver alguns princípios do chamamento.
Em Lucas capítulo 6, no versículo 12, nós temos a seguinte afirmação: naqueles dias, vamos ler junto, tá? 6:12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Você vai ver, irmãos, na Bíblia, muitos versículos que mostram o Senhor acordando de madrugada e indo orar, ou ele indo orar na quarta vigília da noite, ou ele foi orar e depois ele viu o barco ali quase de a pique, ele foi ao encontro dos discípulos. Mas esse versículo mostra que ele passou orando a noite toda. Para alguém passar orando a noite toda, tem que ter pesar no coração, sim ou não? Não sei se alguém teve essa experiência de passar orando a noite toda, mas se alguém tem essa experiência, é porque tem algo no coração, ou ele precisa de uma resposta, ou ele está aflito, ou a conjugação dessas coisas. Então, para o Senhor passar orando a noite toda, Ele tinha algo muito importante para fazer. No versículo 13 fala assim: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Nesse momento, irmãos, o Senhor não conseguia mais fazer a obra sozinho. Ele apareceu pregando o Evangelho, ganhou muitas pessoas, mas chegou um momento que ele precisava de cooperadores. E ele então iria chamar os seus cooperadores. Olha só, nós fomos chamados por Deus, sim ou não? Sim. E olha o princípio do chamamento. Ele passou a noite orando a Deus. Por que ele estava orando? Nós podemos inferir aqui que o teor da sua oração era: Deus, quem chamar? Não é? Porque amanheceu, ele já foi chamado. A oração dele foi: Deus, quem chamar? Quem chamar? Aponta para mim quem tem um coração para servir. Aponta para mim quem tem um coração para amar as pessoas. Aí ele fala, chamou para si os seus discípulos e escolheu dentre 12. Veja, aqui está o princípio do: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele chamou para si, mas escolheu 12. E esses 12, irmãos, com certeza foi o nome que Deus deu para ele nessa oração. Eu pergunto: você já ouviu Deus chamando? Já ouviu Deus chamando? Amém. Feche os olhos e ouça agora Deus chamando o seu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a sua escolha, o seu chamamento, não é algo pequeno. Não despreze isso. É resultado de um encargo, é resultado de um sentimento, é resultado de oração de Deus. Nós estávamos aqui hoje, significa que nós somos chamados, e esse chamamento, irmãos, não é algo pequeno. Não pense que o seu chamamento foi aleatório, o seu chamamento foi, a gente brincava, né? Mamãe mandou escolher isso aqui. Não foi. O seu chamamento foi resposta de oração do Senhor. Amém. Deus queria fazer algo aqui no Amazonas, aqui em Manaus, e ele orou: Pai, quem chamar? Se você está aqui, é porque Deus sussurrou no nome de Cristo, no ouvido do Senhor, o seu nome. Não é? Deus, quem chamar? Eu quero fazer algo em Irandua. Quem chamar? Ele vai lá e evangelista. É, não é? Quero fazer algo em Manaus. Amém. Quero fazer algo naquela família. Quem chamar?
que deu o nome de apóstolos, e percebe, irmãos, ele chamou só depois que amanheceu. Deus só trabalha durante o dia. Em Gênesis, capítulo 1, nós temos: houve tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã, terceiro dia, tarde e manhã, até o sétimo dia. Não menciona a noite. Por quê? Porque ele não trabalha nas trevas. Então ele chama aqueles que estão na luz. Amém. Essa deve ser a nossa posição. Louvado seja o Senhor. Então esse é o primeiro fundamento do chamamento. Vamos ver agora Marcos, capítulo 3. Senhor Jesus. 3, versículo 13. 3:13. Fala assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Esse versículo é muito doce, porque mostra que Deus quis a nossa presença. Certo? Ele quis, ele nos quis. Aí o versículo 14 fala: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Perceba, irmãos, uma coisa aqui. O Senhor chamou para si e ele designou os 12 para quê? Para estar com ele e para os enviar a pregar. Perceba que o fundamento do nosso chamamento, o princípio do nosso chamamento, ou seja, o fator principal, nós somos chamados para estar com ele. Primeiramente, estar com ele, depois enviar a pregar. O que isso significa? Primeiro, estar com ele significa a comunhão, o desfrute, a consagração, o relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus, eu ser um com o coração do Senhor, eu conhecer o Senhor, eu tocar o Senhor. Aí sim, enviar a pregar, ou seja, servir ao Senhor, fazer a obra. Então Deus não nos chamou para fazer a obra tão somente. Ele nos chamou primeiro para estar com Ele, estar na presença dEle, ter comunhão com Ele. E a obra, irmãos, é resultado dessa comunhão. Por que muitas vezes fracassamos no nosso serviço? Porque simplesmente servimos, sem ter comunhão com Deus. Vai tornar um peso, você vai se cansar e você vai desistir. Então perceba a ordem: para estar com ele, para os enviar a pregar. Só isso não. Ao versículo 15. E a exercer a autoridade de expelir demônios. Olha só. Estar com ele, servi-lo e vencer o inimigo. Essa é a ordem do chamamento. Só vence o inimigo quem tem comunhão com Deus e quem serve a Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, eu não sirvo, sou derrotado pelo inimigo. Se eu sirvo, mas eu não tenho comunhão, sou derrotado pelo inimigo. A ordem é estar com ele, enviar a pregar e derrotar o inimigo. Essa é a ordem do chamamento. Agora, olha para Paulo, 1 Coríntios 1, foi chamado. Paulo tinha comunhão com Deus ou não tinha? Tinha. Fazia a obra de Deus ou não fazia? Venceu o inimigo, sim ou não? Venceu. Foi a experiência de Paulo. Certo? Bom, vamos voltar agora para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Onde reforça então esse princípio da comunhão. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Está vendo, irmãos? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados. Chamados a quê? A comunhão do seu Filho, Jesus Cristo.
Irmãos, nós somos chamados para ter comunhão com Deus. Essa é a razão do nosso chamamento. Nós precisamos, irmãos, ter comunhão com Deus. O nosso dia precisa ter esse momento onde nós temos comunhão com Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, essa é a questão do chamamento. Vamos ver agora outro item que foi apontado essa semana, que é sobre invocar o nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Vamos voltar agora a 1 Coríntios. Vamos ler novamente o 1 e o 2, tá? Agora o versículo 1 vai ficar mais claro para nós. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o deles e nosso. Então perceba, no versículo 2 ele fala a igreja de Deus. Nós sabemos que isso é no aspecto universal, a igreja de todos aqueles que professam o nome de Jesus, que está em Corinto, é o aspecto local da igreja. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então perceba, nós somos chamados para ser santos. Aqui, irmãos, o que é invocar o nome do Senhor? É chamar, não é? É chamar o nome do Senhor. Então nós fomos chamados para chamar, não é? Fomos chamados para chamar. Fomos chamados pelo Senhor para chamar o nome do Senhor. E esse chamamento, irmãos, também está ligado à santificação. Nós fomos chamados para ser santos. E aqui, Paulo atrela a santidade com o invocar o nome do Senhor. Quanto mais invocamos o nome do Senhor, mais santo nós nos tornamos. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. 2 Timóteo. Vamos ver um aspecto aqui da santificação. 2:20, fala assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Nós já vimos em estudos anteriores que essa grande casa é a igreja, não é? Em Jeremias 18:2, o Senhor fala que ele desceu a casa do oleiro e ali ele trabalha no vaso. Então a casa aqui é a igreja. E ele fala que na igreja não há somente utensílios. Utensílios aqui é vaso. Não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Então perceba, nessa casa tem vasos. E Romanos 9 fala que nós somos como vasos. Então aqui tem a vida da igreja, sim ou não? Tem a igreja, nós temos a casa e temos os vasos que somos nós. E ele fala que esses vasos, alguns são de ouro, de prata, de madeira e de barro. Como são as 4 qualidades de irmãos que existem na vida da igreja, seja ela qual for. O primeiro é o irmão ouro. O ouro é a natureza divina, é um esplendor divino. É aquele irmão que você olha para ele e ele reflete Cristo. Ele abre a boca, ele reflete Cristo. O serviço dele reflete Cristo. Na igreja precisa ter irmãos assim. Precisa ter irmãos ouro, que expressa a natureza divina. Mas na igreja também há irmãos prata. A prata na Bíblia simboliza a redenção. Cristo foi redimido por nós. Então isso aqui é a experiência daqueles irmãos que creem no Senhor, crê, mas não avançou. Talvez por ser novo, ou por alguma dificuldade, ele teve a experiência da salvação, da redenção, mas ainda está nessa experiência de ser um irmão prata. E há também o irmão madeira. Nós sabemos que na Bíblia, irmãos, a madeira representa a natureza humana. O cedro do Líbano, mostra ali
o alto nível da humanidade. Então esse é o irmão que ele tem o Senhor? Tem, mas ele ainda é muito guiado pelas suas ideias próprias, por aquilo que a sua humanidade o guia, suas preferências o guiam. E nós temos também irmãos barro. Barro nós sabemos que é o elemento mais sujo que existe, então é aquele irmão que ainda está envolvido com muitas coisas do mundo, pecados e coisas dessa terra. Então perceba, numa casa, na vida da igreja, nós temos essas 4 experiências de filhos de Deus. Precisamos, irmãos, almejar ser irmãos ouro, que reflete o Senhor. Amém. Tudo aquilo que ele faz reflete o Senhor. Vamos caminhar para isso aí. Mas ele fala, versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Por que é importante nos santificar? Porque a nossa utilidade, irmão, está ligada à nossa santificação. Quanto mais santo, quanto mais separado eu sou, mais útil eu serei a Deus. Certo? Quanto mais separado eu for pelo Senhor, para o Senhor, mais útil eu serei a Ele. E no versículo 22 ele dá o caminho. Foge do outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Está vendo? Invocar o nome do Senhor nos santifica. E ser santificado nos torna mais úteis a Deus. Irmão, eu sou, vendo aqui, eu sou irmão barro. É possível sermos irmãos. Amém. O Senhor já fez tudo por nós. Amém. Talvez aqui ninguém ouse falar que é irmão, mas temos que almejar a ser. Amém. Alguém precisa olhar para nós e dizer: eu quero servir como Ele serve. Sabe, nós precisamos gerar modelos de serviço na vida da igreja. Modelos que inspirem outros a servir. Quando nós olhamos para a biografia dos grandes homens de Deus do passado, nos inspiram ou não? Inspiram. Você olha para a vida deles, para a experiência deles, é inspirativo aquilo ali. E mostra que é possível viver uma vida vencedora, mesmo em meio ao caos de uma sociedade tão perdida. O caminho é invocar o nome do Senhor, se santificar e seremos úteis a Deus. Amém? Voltando para Coríntios. Amém? Perceba que estamos indo no versículo 2. Hoje à noite vamos ver todo o livro, tá? Amém. Os irmãos hoje falaram amém. Bom, no versículo 2 fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu declaro: Ele é meu Senhor. Amém. Sabe, irmãos, por que eu sou santificado ao invocar? Porque o invocar traz uma realidade: eu tenho o Senhor. Amém. Não sou dono de mim mesmo, não sou dono das minhas próprias opiniões e minhas próprias preferências. Eu tenho o Senhor e eu devo a Ele obediência. Amém. Amém? Então, por um lado, invocar nos santifica, nos torna úteis. Mas para mim ser útil, o que eu preciso ter? Eu preciso ter Deus dentro de mim. Sim ou não? Eu preciso ter a vida, elementos, riquezas de Deus. Aí Romanos capítulo 10. Vamos ler. Romanos capítulo 10. Versículo 12. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Cada vez nós invocamos, mais santos nos tornamos. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos,
mim ser útil, eu preciso ter os elementos de Deus dentro de mim. Por isso que o invocar também traz a mim as riquezas de Deus. Aí, agora entendemos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Os coríntios invocavam o nome do Senhor, sim ou não? Agora vamos ler o versículo 5. Capítulo 1 de Coríntios, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Está vendo, irmãos? Aqui há uma igreja que foi enriquecida no Senhor. Por quê? Porque invocava o nome do Senhor. Porque invocar o nome do Senhor traz a nós as suas riquezas. E que riquezas receberam aqui? Riqueza da palavra e riqueza do conhecimento. Só isso? Não. Resultado foi o versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Está vendo, irmãos? Invocar o nome do Senhor me santifica, me torna útil, traz a mim as riquezas de Deus e gera em meu viver um testemunho de Cristo. Ou seja, eu me torno um irmão ouro. Quem olha para mim fala, e ela dá testemunho de Cristo. Ele é uma pessoa que dá testemunho de Cristo. Esse é o processo, irmãos, da santificação. Louvado seja o Senhor. Bom, isso foi invocar o nome do Senhor. Vamos ver agora um outro ponto, que é a questão da divisão ou a falta de unidade. Então, do capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 9, nós temos essa apresentação maravilhosa do livro de Coríntios. Não dá nem para desconfiar que tem problemas aqui, não é? Uma igreja rica, que tem testemunho de Cristo, que invoca o nome do Senhor e que foi chamada à comunhão. Mas tem problemas. Todos têm problemas. O versículo 10 fala assim, capítulo 1, versículo 10. Aí Paulo começa a tratar um problema, e ele trata o primeiro deles, irmãos, que ele trata é a falta de unidade. Por quê? Sem unidade, não tem como avançar. Não é? Pode ser os melhores irmãos, os mais capazes, os que mais têm espírito, os que mais se invocam, mas se não forem um, não tem isso. Por isso ele trata aqui, o primeiro problema que ele ataca é o problema da falta de unidade. E ele fala no versículo 10: rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Qual era o problema? Disposição mental e parecer diferente. E que a disposição mental é pensar, e o parecer é falar. Qual era o problema deles? O problema deles não era discute de Cristo. O problema deles não era comunhão entre eles, o Espírito. O problema deles era não pensar a mesma coisa e não falar a mesma coisa. Mas por quê? Qual era a razão disso? A razão disso está no versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Apolo, eu de Paulo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está vendo? A razão deles pensarem de maneira diferente, a razão deles falarem de maneira diferente, é porque tinha preferência entre eles. Eu prefiro tal irmão. Eu gosto quando tal irmão faz. Eu gosto quando tal irmão serve. Eu gosto quando tal irmão fala. Irmãos, essa é a semente da divisão. Aqui eles cometeram o mesmo erro de Pedro em Mateus 17. Igualaram Moisés e Elias ao Senhor. Por isso que Paulo rogou, ele rogou pelo nome de quem? Rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para manter a unidade é necessário abandonar todos os outros nomes. Só o nome de Cristo traz unidade. Amém.
Irmão, se é o nome do homem que destaca, se é o nome da irmã que destaca, seja ele em serviço que for, corremos o risco de ter divisão. Porque eu gosto quando o Marcelo faz. Se o evangelista for fazer, eu vou. Eu participo, mas é semente da divisão. Por isso que Paulo rogou: eu rogo pelo nome, ou seja, o nome que está acima de todos os outros. Nele não há divisão. Não é isso que Romanos 12 fala? Não é? Só vou ler para os irmãos aqui. Romanos 12, fala, versículo 5 fala: assim também nós, conquanto muitos membros, somos um só corpo em Cristo. Só em Cristo conseguimos ser um. Somos muitos membros, mas um em Cristo. Um em Marcelo, um em Ronildo, um em fulano, um em ciclano. Nós não conseguimos ser. Porque vai ter opiniões diferentes. Alguém aqui discute com Cristo? Vocês podem discordar do Ronildo, mas ninguém vai discordar de Cristo. Não é? Por isso que quando o nome do homem sobressai, gera divisão. Então, irmãos, ele fala: vocês têm que pensar a mesma coisa e falar a mesma coisa. Isso é fácil? Não. É complicado, mas é possível. Não é? Vamos dar uma olhada aqui nessa experiência de duas irmãs. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Amém. Fala de duas irmãs aqui. Rogo a Evódia e rogo a Sinti. Pensem concordemente no Senhor. Aqui tem duas irmãs que pensam de maneira diferente. Elas amavam o Senhor? Amavam. No versículo 3 fala assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ou seja, amavam o Senhor e amavam as pessoas. Então qual era o problema delas? Não pensavam de maneira igual. Está vendo o problema que isso é? O problema não é pensar de maneira diferente, não está aí. O problema é levantar sua bandeira e dizer: o meu pensamento é o correto. Porque pensamentos iguais dificilmente vamos ter, mas nos submeter ao pensamento de outro. Essa é a experiência de cruz que o Senhor quer nos ensinar. E ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sinti. Perceba, irmãos, há um rogo para cada uma delas. Ele não fala rogo a Evódia e a Sinti. Ele fala: eu rogo a você, Evódia, e eu rogo a você, Sinti. Ou seja, é responsabilidade de cada um de nós abrir mão das nossas opiniões. Ele fala: ou você, Sinti, ou você, Evódia, precisam aplicar a cruz e abrir mão da sua opinião. Amém. Aí, irmão, isso aqui eu acho muito rico. Ele fala: a ti, fiel companheiro de jugo. Quem é esse irmão que Paulo se refere aqui? Ninguém sabe. Mas Paulo presumiu uma coisa: quando lerem essa carta em Filipos, quando lerem esse ponto, esse irmão vai saber o seguinte: Paulo está falando tudo. Paulo tinha um companheiro de jugo em Filipos, que não precisava nem mencionar o nome. Por quê? Pensavam da mesma maneira. Aí, irmãos, ele fala assim: peço que as auxilies. Quem pode ajudar alguém que está em atrito? Quem pode ajudar duas pessoas que pensam de maneira diferente? Quem pode ajudar duas pessoas que têm dois pensamentos diferentes e não conseguem se vir juntos?
somente quem aprendeu a ter experiência de jugo. Nós sabemos que é jugo, né? Aquela peça onde 2 bois são encaixados ou mais e eles têm que caminhar juntos. Então aqui tem um irmão que sabe a importância de servir junto com o outro, como companheiro de jugo, e somente alguém que aprendeu essa lição pode ajudar 2 pessoas que pensam de maneira diferente. Se eu não aprendi essa lição, eu não consigo ajudar outros. Paulo não pediu para qualquer irmão, ele pediu para aquele que era companheiro de jugo dele, ou seja, um irmão que aprendeu a pensar de maneira igual. Louvado seja o Senhor. Amém. Aí ele fala, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha só, irmãos, nome no livro da vida. Ou seja, no dia que eu tenho a seguinte visão, o meu nome e o nome do irmão que eu tenho atrito está no livro da vida, as diferenças vão cair por terra. É ou não é? Olha para o lado, olha para o seu lado. O irmão está do seu lado, o nome dele está no livro da vida? Sim ou não? Sim. Tem sentido brigar com ele? Tem sentido discutir com ele? Por que nós discutimos, brigamos, tem divisão no nosso meio? Porque falta a seguinte visão: o meu nome e o dele está no mesmo livro da Bíblia. Está juntos, está no mesmo livro. Não há divisão, não há separação. Por isso que Paulo fez questão de colocar aqui: o nome de vocês estão juntos no livro da vida. Não há razão para discutirem. Se discutem é porque falta essa visão. Amém? Bom, vamos parar por aqui. Voltar agora para 1 Coríntios. Coríntios, versículo 22, tá? Vou terminar aqui. Versículo 22 fala assim, capítulo 1, versículo 2, tá? 1 Coríntios 1, 22. Fala assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Aqui tem um grupo de pessoas que pedem algo e outro grupo que busca algo. Nós somos assim, nós pedimos e buscamos, não é? Mas olha o versículo 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para judeus e loucura para gentios. Ou seja, irmãos, não é o que você pede, não é o que você busca, é o que você precisa. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas o que Paulo falou? Vocês precisam de Cristo crucificado. E é isso que eu vou falar para vocês. Está vendo? Por que há divisões? Porque eu peço e busco, pedimos, buscando algo diferente. Mas quando nós buscamos Cristo crucificado, há unidade entre nós. Essa é a palavra da cruz. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. A gente continua nossa comunhão. Vamos ainda ter pequenos grupos aqui. Amém.